Pela manhã, o presidente Lula afirmou na reunião ministerial que o agronegócio tem um problema ideológico com o governo. Ele ressaltou ainda que não trabalha para agradar o setor. Sobre a repercussão desse posicionamento do presidente, conversamos agora com o deputado federal Evair de Mello, do Progressistas do Espírito Santo. Deputado, bem-vindo mais uma vez ao Jornal Jovem Pan. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. Boa noite. Agora, não foi a primeira vez, deputado, que o presidente Lula faz essa fala, dizendo que há um problema ideológico do agro em relação a governos dele. Em outras ocasiões em que ele também falou isso, ele disse que não há por que o agro reclamar de gestões passadas dele, destacando algumas políticas positivas dentro do Plano Safra, que ajudaram, segundo ele, a desenvolver o setor aqui no Brasil. Mas, de fato, existe um certo conflito. O quanto desse conflito a explicação está na ideologia e o quanto está, talvez, numa forma de responder a políticas feitas pelo governo Lula no passado e que não agradaram esse setor? O presidente Lula precisa de cair a ficha nele e saber que o agro, a nossa divergência, realmente é ideológica, de princípios e de valores. O presidente Lula caminha e flerta ao lado de quem não respeita direito de propriedade, de quem não acredita na propriedade privada. Quem anda ao lado dele tem essa postura, tem esse modo de comportamento. O presidente Lula precisa de compreender que quando ele fez a opção, ainda no processo eleitoral, de caminhar ao lado do MST, da Frente Nacional de Luta, movimentos que invadem propriedade, que destroem patrimônios, que destroem plantações, ele arrumou um problema, sim, ideológico com o agro. O agro brasileiro é feito por quem levanta cedo, trabalha e produz. O Plano Safra não é bondade de governo, é obrigação de governo, independente de quem esteja lá. O Lula sempre remete ao seu governo passado. Naquele momento, eu até posso compreender, eu não estava na política ainda, mas tinha uma boa vontade, já que o Lula chegava ao governo a primeira vez, e ele nomeou nada mais, nada menos do que o Roberto Rodrigues para ser o seu ministro da Agricultura. De Roberto Rodrigues ao atual ministro, a distância é mais ou menos como daqui à Lua. O agro tinha um líder legitimado pelo setor, que estava à frente do Ministério da Agricultura e que sim falava a nossa voz, tinha os nossos princípios, tinha os nossos valores e fazia, de certa forma, até a contraposição quando o presidente tinha opiniões divergentes. O presidente ter chamado o agro de fascista, de direitista, de extremista, deixou lágrimas, não nos olhos, mas lágrimas no coração do agro brasileiro. E agora ele volta passeando com os invasores de terra, passeando com o Stedley. Ele não acha que isso vai ficar no tamanho que está, porque o Lula tem o histórico político dele na anarquia, nas invasões, nas greves, nos enfrentamentos das instituições nacionais, o que não comunga com o agro. O agro brasileiro enfrenta o sol, calor, temperatura, umidade e radiação. É o homem que pega dinheiro do banco, compra máquina e equipamento, planta semente para colher no ano seguinte. Bota na propriedade a confiança da sua família. O Lula, quando não respeita a propriedade, ele agride a família brasileira. Portanto, o Plano Safra é obrigação, o governo já está atrasado com ele e o Lula é preciso sim. O agro brasileiro tem uma questão ideológica, porque o agro brasileiro não comunga dos mesmos princípios morais e éticos que o Lula caminhou a vida toda ao lado dele. Agora, deputado, quando o senhor faz menção a essas críticas que Lula fez ao agro, dizendo que ele é fascista e direitista, o senhor está se referindo a uma entrevista na qual o presidente participou no ano passado, certo? Só para eu fazer a minha pergunta. Não, ele repetiu isso, inclusive, recentemente, no evento na Bahia, ele voltou a repetir esses mesmos termos, né? E ele, quando assim, ele dá uma distraídazinha, ele sempre tem palavras ofensivas ao agro. É preciso lembrar ao presidente que o agro brasileiro não vai ficar de joelhos a nenhum presidente. Ele sempre cita que o agro foi mais lado do Bolsonaro. O agro esteve com o Bolsonaro, que o Bolsonaro respeitou o agro, compreendeu a dificuldade, deu a sua contribuição, mas, acima de tudo, respeitou aquilo que é a vontade do homem e da mulher do campo, legítimo do campo. O Lula e seus aliados, volta e meia, estão enfrentando, estão ofendendo, quer tratar o agro como coitadinho. O Lula precisa de compreender
que o crescimento econômico que ele espera, nesse momento, só o agro consegue entregar. Esse PIBzinho que o governo dele conseguiu produzir no primeiro quadrimestre, que foi de menos de 2%, o agro cresceu mais de 21%. Esse crescimento do agro não é do seu governo. Esse crescimento do agro desse ano foi contratado ainda no ano de 22. Por isso, o que o agro quer é condições dignas, que o presidente cuide da política econômica do país e respeite o setor, para que o setor possa levantar cedo, produzir e continuar trabalhando para alimentar os brasileiros. Isso é tão importante para a balança comercial. Então, de vez em quando, em falas do presidente, ele volta a ofender e atacar o setor. Ou seja, ele tem isso no coração. Ele até monta um discurso, prepara um discurso para fazer um discurso mais leve, mas a gente sabe que a índole dele, o coração dele realmente é de ódio desse setor que levanta cedo, trabalha e produz. Agora, deputado, só para a gente fechar esse assunto de críticas de Lula ao agro e vice-versa, nesta semana o presidente disse, recentemente inclusive, se não me engano foi ontem ou antes de ontem, que o INCRA vai fazer um levantamento de terras improdutivas para que seja feita uma reforma agrária tranquila e pacífica, foram as palavras usadas por ele, sem necessidade de invasões. E durante participação também do presidente no Bahia Farm Show, ele anunciou investimentos de mais de 7 bilhões e meio de reais no Plano Safra e também em programas de crédito rural. Não são sinalizações positivas do governo para o setor, uma tentativa talvez de aproximação, de resolver essas questões? Eu sou muito pragmático. Plano Safra é obrigação do governo, porque cuidar do Plano Safra, cuidar da economia do país. Nós produzimos alimento para os brasileiros e para alimentar 1 bilhão de pessoas, que é tão importante para o superávit da balança comercial. Não tem nenhum favor, eu sou muito pragmático quanto a isso, quanto de um robusto Plano Safra. Assim como a indústria brasileira também precisa de condições de ambiente. Hoje nós sofremos, por exemplo, com o juro e com a inflação. Mas a gente sabe que principalmente o juro e a inflação hoje está alto porque o governo não reduz despesa, aumenta o risco do Brasil e só fala em aumento de despesa em todo momento. Ou seja, aumenta o custo do dinheiro. Isso é muito importante. Quando esse assunto sem terra, não dá para acreditar nas palavras do Lula, porque os seus ministros também têm a palavra contraditória. O primeiro, hoje nós temos mais de 50 mil lotes de terra para assentamentos desocupados na região amazônica. Se nós temos 60 mil pessoas que falam que tem no cadastro do sem terra, leva essas 50 mil famílias para poder ocupar primeiro esses 50 mil lotes vazios na região amazônica, que estão desocupados, que os sem-terras abandonaram, porque o histórico do governo Lula é colocar uma família e depois abandonar essa família por lá. Portanto, nós não acreditamos na palavra do Lula, porque ele colocou a maioria das superintendências do INCRA estão ocupadas por ex-militantes do sem-terra, isso é muito importante. O Stedley, que é um claro invasor de terras no Brasil, ele tem status de ministro no governo Lula. Portanto, o Lula precisa de falar menos sobre esse assunto e entregar mais. E combinar com seus ministros, porque os ministros da área têm um discurso diferente do dele. E nós, do campo, do agro, do Brasil, que levanta cedo, trabalha e produz, nós não vamos acreditar em discurso, nós queremos ver a prática. E essa é a postura que nós queremos ver no presidente. Que fale pouco, converse muito e dê condições para que o agro possa ter segurança no campo e produzir para o Brasil. Deputado, peço licença rapidinho, só para dar as boas-vindas à nossa audiência que estava acompanhando a Voz do Brasil na rede de rádios Jovem Pan. E agora está conosco aqui no Jornal Jovem Pan para acompanhar as principais notícias desta quinta-feira. Estamos conversando com o deputado federal Evair de Mello, do Progressistas do Espírito Santo. Falávamos sobre críticas de Lula em relação ao agronegócio e vice-versa, mas agora eu quero fazer uma pergunta completamente diferente, deputado. Hoje, todas as atenções do Brasil, mas especialmente de Brasília, se voltaram para a operação da Polícia Federal em endereços ligados ao senador Marcos Duval, endereços de Brasília e também em Vitória, no Espírito Santo. Malotes como celular, outros materiais do senador foram retirados desses endereços. A Polícia Federal, inclusive, determinou que seja feito mais uma vez um outro depoimento do senador. E são muitas as acusações ou suspeitas que pesam sobre ele. Queria saber como isso repercutiu no grupo político do senhor, da oposição ao governo, o grupo que é simpático ao senador, ou não? Não, o que nós devemos ressaltar é o seguinte: há muito tempo o Brasil todo sabe que o Supremo tem cometido exageros, o Supremo tem entrado em esfera que não é dele,
tem rasgado a Constituição. Portanto, as operações do Supremo há muito tempo, as operações determinadas pelo Supremo há muito tempo, já não são dignas de todo o respeito que nós gostaríamos de dar. O Supremo não ter mandado prender o G. Dias foi um escândalo. O Supremo não está investigando o ministro Flávio Dino, que já está comprovadamente sabido, tinha informações antecipadas de que poderiam acontecer atos de violência no dia 8 de janeiro. É um absurdo. Ou seja, eu pergunto, o que o senhor Alexandre de Moraes fez contra o senhor Flávio Dino? O que o senhor Alexandre de Moraes fez para poder investigar o G. Dias? O Alexandre de Moraes já não tinha aquelas imagens, que essa pergunta não foi respondida. As imagens que a CNN divulgou em primeira mão, depois toda a imprensa repercutiu das invasões do Palácio, que mostram claramente o envolvimento de pessoas do gabinete do presidente Lula nas operações do dia 8, e até aqui o Supremo não mostrou a mesma ganância de investigar. O Supremo deveria investigar, por exemplo, quem tirou o Lula de Brasília no dia 8 de janeiro. Aquela viagem sem necessidade, porque não tinha urgência, porque o buraco lá em São Paulo já tinha 60 dias que tinha acontecido, não tinha nenhuma urgência do Lula ir a São Paulo naquele dia. Portanto, o Supremo ele faz as suas operações, mas ele deve um monte de respostas ao Brasil. E é claro, essa semana foi escandaloso quando a base do governo Lula, com orientação do ministro Flávio Dino, não permitiu a convocação do G. Dias e do diretor da ABIN na CPMI. E olha o absurdo, chega a ser motivo de piada quando a base do governo não deixa essas pessoas, que nós temos imagens. E eu não estou vendo o Supremo agir com essa mesma vontade do outro lado. Portanto, é preciso de olhar com cuidado, com cautela. O Supremo realmente tem tido um comportamento que tem que ser observado. Agora, eu não tenho visto, volto a dizer, essa ansiedade, essa vontade, essa determinação, esse sangue no olho do Supremo de investigar as pessoas do governo que, claro, tinham informações privilegiadas. A ABIN já disse. Gente, o G. Dias adulterou documentos. Ele mudou documentos, mudou o relatório a pedido dele. Ele participou do dia. O Supremo tinha essas imagens e nada fez. Portanto, fica sempre aquela suspeição. Parece que o Supremo tende para um lado e não tende para o outro, o que é muito ruim para a democracia. O que nós queremos com a CPMI, que nós queremos, sou da base, sou da oposição a esse governo, desde o primeiro dia, ela não é ocasional, que nós queremos e precisamos é de um Supremo imparcial, um Supremo que se debruce sobre as questões constitucionais, que ele se debruce sobre aquilo que é de direito. O Supremo, às vezes, está legislando sem necessidade. Vem, por exemplo, a questão do marco temporal. Nós estamos tratando esse tema no Congresso Nacional, o tema está andando no Congresso Nacional e o Supremo insiste em tratar desse tema. Volta e meia, o Supremo se envolve num tema que é prerrogativa do Parlamento. Portanto, o Brasil inteiro queria que o Supremo se atesse naturalmente às suas questões constitucionais e que fosse imparcial, principalmente da condução do processo de 8 de janeiro, o que está parecendo ser. Uma vez que o G. Dias não foi preso, uma vez que o diretor da ABIN não foi preso, uma vez que o Supremo não deu a transparência que nós queríamos dessas informações que estão ofuscadas aí, a gente fica realmente preocupado com o Supremo, que nesse momento parece ser muito parcial. Ok, conversamos com o deputado federal Evair de Mello, do Progressistas do Espírito Santo. Obrigada mais uma vez pela participação aqui no Jornal Jovem Pan, deputado. Boa noite. Obrigado, boa noite, obrigado pela oportunidade.